Célia caiu de novo, caiu todo mundo, foi? Eu estou falando com a meninas. Oi, gente, caiu não, estou aqui, vou ligar. Dara, a gente estava na solidão aqui, e eu tentando... Não, desculpa, é que a gente está tentando acessar aqui, mas deu certo. Pronto, estamos todos aqui, estamos ao vivo agora. Acho que agora a gente segue. Vamos dar início, né? Eu acho que a gente se justificar, né, por esses problemas técnicos, mas é de quem está aprendendo, né? Eu acho que é do momento mesmo de experimentações. Então, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube da ESP. Hoje a gente tem mais um ESP Debate Virtual, que é esse espaço que a gente está fazendo quinzenalmente nesse horário, às terças-feiras, com a programação de algumas temáticas relacionadas à missão, às atividades, às ações da escola. Hoje a gente tem como temática a atuação dos ACS no fortalecimento da comunidade durante a pandemia. Então, a proposta hoje é fazer um debate voltado para pensar esses trabalhadores do SUS. E aí a gente hoje vai estar com a professora Paulette Cavalcante e com o Fernando da Silva, que é ACS, educador popular. Eles também vão se apresentar. Como sempre, né, o formato, a gente vai ter um momento de fala dos nossos convidados e depois vai seguir o debate a partir das provocações, dos questionamentos que vocês fizerem nos comentários pelo YouTube. Então, à medida que a conversa for se desenvolvendo, vocês já podem ir inserindo os comentários que depois a gente vai fazer eles aos nossos convidados. Acho que é isso, acho que a gente está muito feliz, né? Esse momento está relacionado com uma produção da ESP, acho que a Célia também vai falar um pouquinho, voltada para os ACS, que a gente vai estar divulgando a partir de amanhã. E aí a gente quer, na verdade, abrir esse diálogo, né? Fazer desse e pensar outras ações também de apoio a esses trabalhadores. Então, obrigada, né? E vou passar para a Célia para dar as boas-vindas também. Tá? Fechar meu microfone. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar especialmente a todos os ACS, os agentes comunitários de saúde, que estão participando desse debate. Agradecer a doutora Paulette Cavalcante e ao nosso querido Fernando Severino, nosso ACS querido, pela disponibilidade em participar desse debate conosco. Quero também aqui aproveitar, né, para saudar e dar um viva ao Sistema Único de Saúde, né, nossa maior política pública de saúde, e a todos nós, né, trabalhadores, que lutamos, que trabalhamos, lutamos e defendemos cotidianamente esse Sistema Único de Saúde, né, como direito de todos e dever do Estado. E aí, também nesse contexto, assim, aí, pelo o tema do nosso debate de hoje, né, quero destacar aqui esse papel que a gente, enquanto escola, enquanto um equipamento de saúde do Estado, né, de saúde e de formação, a gente trazer esse debate sobre o fortalecimento do trabalho dos ACS durante a pandemia, e aí, mais do que nunca, destacar o papel da atenção primária em saúde, né, que é a nossa luta de defender essa política, né, e aí defender também o trabalho dos agentes comunitários de saúde, que muito, né, em tantas outras epidemias, né, e assim, tantas outras situações, tem um papel fundamental. E aí, como Dara colocou, esse debate, a gente com muito carinho, com muita atenção mesmo, porque eu acho que é nossa responsabilidade nesse momento, puxar esse debate aqui, colocarmos junto nesse processo,
para, de fato, assim, potencializar e fortalecer o trabalho desses trabalhadores, que também são trabalhadores, que também têm família, mas, neste momento, tem um papel fundamental, né, no território, junto às suas famílias, à comunidade, né, e aí mais do que nunca, são quem lida e que tem evidência real das condições de vida da população, né? Então, com isso, a gente tem esse debate hoje, mas a gente tem também, depois, né, acho que o cara vai dar um anúncio também, depois de uma ação importante que a gente vai lançar em parceria com a Fiocruz, né, e a Universidade República do Paião, que é um material importante, o cara vai destacar depois. E aí eu acho que esse debate vem ajudar muito para várias ações que a gente, a partir de agora, mais do que nunca, vai destacar essa atuação da atenção primária em saúde por meio, né, desses trabalhadores que têm um papel fundamental, que nos ajudam no estado de saúde. Então, agradecer imensamente, né, a todos os participantes, né, e eu acho que esse debate, assim, a gente quer muito essa interação, essa contribuição, porque eu acho que é nesse momento que a gente, um pouco, mais do que nunca, tem algumas estratégias que vai nos ajudar muito, né, a fazer essa atuação com todas as equipes, com todos, levar algumas também propostas e intervenções junto ao gestor. Então, agradecer, né, mais uma vez a Paulette e a Fernanda, e aí toda a equipe da escola que se debruça, né, para a gente fazer esse momento, que para a gente é muito importante, e a gente sabe o quanto isso, de fato, assim, vai estar mobilizando, e mais do que nunca, apoiando a esses trabalhadores, e a nós também que lutamos por esse SUS. Obrigada, e vamos ao debate, que acho que tem muita coisa aí que a gente vai ser importante. Isso, Célia. Acho que a gente pode ir avançando, né? Acho que a proposta é começar com Paulette, trazendo um pouco, né, dessas reflexões, das possibilidades, das outras experiências que o ACS tem desenvolvido nesse contexto da pandemia, e posteriormente segue Fernando, debatendo um pouco também a partir desse lugar de trabalhador ACS, né? Acho que a provocação é essa: quais são as possibilidades, como fortalecer a comunidade, qual o papel do ACS nesse contexto, né? Paulette, acho que você pode começar, 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos, e aí fica à vontade e pode se apresentar também. Eu acho que todo mundo lhe conhece, mas vai que tem um desavisado, que está chegando agora, e aí você se apresenta, viu? Abriu o áudio dela. A câmera está desligada, Paulette. Ou teu áudio? O áudio. Bem, eu agradeço o convite da escola, de Dara, de Célia. Eu sou Paulette Cavalcante, sou médica sanitarista, estou como professora da Faculdade de Ciências Médicas da UPE e também como pesquisadora do AGEO Magalhães, a Fundação Oswaldo Cruz, aqui em Pernambuco. Eu acho que, para a gente começar e para provocar um pouco essa discussão, o que está em pauta para mim é o papel da atenção básica no combate, no enfrentamento, né, à epidemia de Covid-19. A gente viu muito na televisão, nos rádios, né, através dos técnicos, dos nossos referenciais de gestão, todo o investimento preparatório da Covid nos hospitais de campanha, nas UTIs, na necessidade de novos respiradores, ventiladores mecânicos, e pouco
naquele momento se ouviu falar, talvez até hoje ainda se fale muito pouco, no papel da atenção primária, no papel da chamada atenção básica no Brasil, no enfrentamento, né, a essa doença, a essa infecção pelo SARS-CoV-2, um vírus, né, como todo mundo sabe, bastante forte no sentido de conseguir infectar e conseguir também causar infecções graves, causar situações em que, né, muito rapidamente o indivíduo passa de uma situação de gripe para uma situação, né, de necessidade de hospitalização. O grande motivo desse esquecimento da atenção básica, na minha opinião, foi uma crença, né, naquele momento de que, pela gravidade da doença, não tinha o que a atenção básica fazer. O único papel da atenção básica era mandar, né, as pessoas para a urgência, ou então nem mandar, fazer com que as pessoas fossem diretos para os serviços de urgência. Agora que a gente já tem, né, 75 dias de pandemia no Brasil, a gente começa a ter bastante trabalhos sendo publicados dos outros países, mostrando resultados importantes, mostrando resultados que pode-se dizer quase que inesperados, tanto na África, né, quanto em locais da Ásia, como mesmo em outros países desenvolvidos, né, como não pode se negar o papel da Nova Zelândia, onde se tem referenciado, né, a atenção primária com a ajuda fundamental, né, o papel fundamental que ela teve no controle da pandemia. Destacar aí, né, um país que, para a nossa geração, ele é muito paradigmático, né, como a Etiópia. Né, a Etiópia, ela vinha na minha juventude, né, na minha infância, como o lugar mais pobre do mundo, né, como o lugar onde tinham as crianças, né, mais desnutridas, e hoje a Etiópia está mostrando, através dos seus agentes comunitários de saúde, né, praticamente com o mesmo nome, a importância que foi identificar os casos e cuidar para que eles não se tornassem casos de urgência. Não é que a atenção básica vai resolver tudo, claro que não vai. Ninguém nunca disse isso, né? Ninguém nunca quis citar esse papel, né? Mas a gente tem buscado, assim, coisas que são muito classicamente estabelecidas e organizadas. Por exemplo, o papel da vigilância dos comunicantes. Quer dizer, uma pessoa que adoece, ela precisa, primeira situação, ela precisa de um nível de isolamento. Quem vai orientar esse nível de isolamento? É o telefone? E se a pessoa não tem telefone para ligar? Então, a gente vai ter uma situação onde, muitas vezes, não existe isolamento, né? Aquela pessoa que vai estar ali doente vai estar convivendo normalmente com todas as outras pessoas da casa e transmitindo para elas a doença, a Covid. Esse momento, né, é o momento do papel da atenção básica através do agente comunitário de saúde, né? E nesse momento, para mim, não precisa o agente comunitário de saúde entrar na casa. Claro que ele tem que ter. Oi? Opa, desculpa te interromper. Acho que a tua câmera desligou. Não sei se foi proposital. Não, foi não. Foi
eu estava me vendo no YouTube, sozinha, aí por isso que eu estava aqui tranquila. Não, volte para cá, que a gente que está transmitindo. Ótimo. Então eu estava dizendo, né, que no momento, né, da descoberta de alguém que esteja com suspeita, a importância de orientar todos os cuidados dentro de casa. Então a imprensa, a mídia vai dizer para essa pessoa, fique em casa. Se tiver, né, com gripe, fique em casa, não vá no serviço de saúde. E quem vai orientar a forma de cuidados dentro de casa, né? Então, foram estabelecidos uma série de telefones, de consultas à distância, mas sabemos que não é todo mundo que tem telefone, não é todo mundo que tem condições de ligar, não é todo mundo que sabe qual é esse número, mas muita gente tem disponível uma unidade de saúde da família e uma equipe de agentes de saúde. Uma outra questão é a vigilância de quem é contato dessa pessoa. Se a gente for para qualquer outra doença, né, se a gente for para um sarampo, se a gente for para uma tuberculose, para uma hanseníase, a gente vai estar dando de cara imediatamente com a busca dos comunicantes, das pessoas que entraram em contato. Isso foi negligenciado completamente na pandemia. Não tínhamos teste, tudo bem, não tínhamos testes, mas a gente podia fazer a vigilância desses comunicantes, a gente podia trabalhar os cuidados para que eles reforçassem os cuidados para que eles não adoecessem. Além disso, a gente tem um processo que é da atenção primária, que é lá da Conferência de Alma-Ata, né, que é educação em saúde. E a educação, falar a língua do povo, né? Falar o que o povo precisa realmente entender. Então, o que nós vimos é que muita gente disse, eu lavo as mãos. Sim, mas como é que... eu sei lavar as mãos, minha filha. Há quantos anos eu lavo as mãos? Eu ensinei todos os meninos a lavar as mãos. É óbvio que você fez isso, né? Mas o que está em pauta agora não é a mesma lavagem de mãos. É uma outra forma de você se cuidar através da lavagem das mãos. Como é uma outra forma de você se cuidar através da lavagem do seu próprio corpo, das suas roupas. É de você não entrar em casa com a roupa, é de você fazer cuidados com o seu calçado para que ele, né, fique do lado de fora da casa. Então, são uma série de novos hábitos, né, de higiene que toda a população brasileira precisa estar incorporando às suas vidas, né? E a gente pode ficar certo de que não é a mídia apenas que vai estar conseguindo que essa população adira, né, a esses novos hábitos. O que a gente mais vê na rua é a pessoa usando máscara, muita gente usando máscara, mas usando máscara aqui na boca, usando máscara aqui no nariz, usando máscara solta. Então, um trabalho muito grande vai ter que existir de educação em saúde para você poder usar corretamente a máscara, lavar corretamente, retirar corretamente, né, não colocar a mão. Então, são detalhes, mas são detalhes que podem salvar uma vida. Então, eu acho, Dara, que para começar, eu acho que eu falaria isso, né? E colocando da nossa proposta, que é de que a gente busque pessoas da comunidade, né, para ajudar esse trabalho educativo, para que ajudar os agentes comunitários de saúde na sua tarefa, que a gente está chamando de agentes populares de saúde, né? Pessoas da própria comunidade que possam estar trabalhando com seus vizinhos, com as pessoas da rua do lado, e que possam estar fazendo essas atividades de orientação e de vigilância. Para começar, acho que é isso, e passo a bola aí para você de volta. Obrigada, Paulete. Acho que importantes, né, reflexões.
Vou passar para Fernando. Aí, Fernando, fica à vontade para comentar já e para trazer suas contribuições, e aí a gente segue no debate também. Se apresenta também, Fernando. Boa tarde a todas e todos. Sou Fernando Severino. Tem outros de a maioria ser mulher, a gente comunitário de saúde, mas eu conheço um bocado de Fernando. Conheço poucos OCS, mas eu diria que eu conheço a Fernando. Então, boa tarde a todas. Né? Então, sou Fernando da Saúde, militante do SEBS, educador popular da de Pernambuco, né? A População Nacional de Educação Popular e Saúde. E, assim, a gente está aqui para contribuir no debate, né, para falar da importância do ACS nesse momento na saúde do Brasil, né, da população brasileira. Então, assim, eu acho que somos mais de 300 mil em cada canto do Brasil, tem um ACS, né, bem distribuídos. Então, é uma mão de obra custeada pelo Ministério da Saúde que foi pouco utilizada. Mas, como o Paulo disse, nada por acaso. Eu não acho que nada por acaso. Eu acho que um urgência, respirador, hospital, é importante, né? É super importante. Mas sabe que muitas coisas se resolvem na atenção primária, né? Então, o descaso com a atenção primária foi em vão ou foi só a falta de investimento? A gente vem acompanhando o desmonte do SUS desde a PNAP 2007, né, com a EC 95. Então, nada por acaso. Acho que é tudo para desmontar o SUS, desmontar tudo que tem a ver com a promoção da saúde. Né? E a gente promoção da saúde na primária, com a estratégia de saúde da família, né, que a gente tem direto com a comunidade, com as lideranças. Então, é uma forma de medicar no Brasil, né, que o movimento de desmonte da promoção da saúde há muito tempo e centralizar no médico e na doença e esquecer a promoção da saúde, esquecer a educação da saúde. Então, quero parabenizar, agradecer o convite da Ara, né, Célia, parabenizar a ESP por esse debate, né, para a gente dialogar um pouco com a população sobre a importância da promoção da saúde, a importância da atenção primeiro cuidado. Né? E assim, eu acho que os agentes comunitários de saúde, além de profissionais, também são usuários, também são mães. Então, esse desmonte, esse descaso primária, vem também da falta de capacitação. Então, assim, a gente está se expondo e está todo mundo com medo. Eu sou agente comunitário de saúde do Recife e não tive capacitação até hoje. Então, como que a gente vai tranquilizar, passar informação se a gente não tem informação? Porque está aí, as autoridades sanitárias dizem uma coisa e as autoridades legislativas, executivas do país dizem outra. Então, a gente está nessa guerra com a mídia, de tem a medicação, a cloroquina que tem cura, que é a cura, a ivermectina. Quando começou isso, correu doido para a ivermectina. Então, assim, jurando que era a cura da coronavírus, dizendo que isso era intenção da oposição para derrubar o presidente. Eu acho que só alguns loucos é que pensam isso. O mundo vai forjar uma pandemia para derrubar o Bolsonaro. Então, ela é louca, mas, infelizmente, isso é corriqueiro nas comunidades. Como o Paulete diz, cuidados em casa. A gente mora, em muitos casos, moram 4, 5 pessoas numa residência com 2 cômodos. Como fazer esse isolamento? Aí vem a questão de falta de saúde básico,
é importante lavar as mãos, é importante lavar as mãos. Mas e a água que chega de 15 dias na comunidade, no morro? Né? Então, tudo isso tem que ser discutido. Né? A questão do auxílio que se dizia emergencial. Será que era emergencial ou era o auxílio funeral? Né? Para discutir, atuar, aglomerar as pessoas nas filas da Caixa Econômica. Então, assim, são coisas que a gente precisa falar com a população, que esse auxílio é um direito, né, e ser capacitado, e ele vai estar tranquilo para atuar na cidade, para fazer suas visitas, sem precisar entrar em casa, né, criar estratégias como grupo de WhatsApp, passar informação por WhatsApp, ficar à disposição para tirar dúvidas, né, tentar articular a comunidade, algumas lideranças. A gente sabe que em cada rua tem alguém que se destaca, tem alguém mais disponível para ajudar e contribuir. É difícil mobilizar, é muito difícil mobilizar. A gente está passando por um momento no país que tudo é discreto. Na mídia só diz que o SUS não está lotado, né? Com a falta de leite, com isso, com aquilo, só o lado negativo, não mostra nada que é positivo. Então, assim, a população está descrente, os profissionais estão super com medo, receosos de se contaminar e de ser vetor de contaminação também, né? Tem isso. Eu escutei relato de uma amiga que uma família que super acolhia ela como ACS nas visitas antes da pandemia, a família pediu para ela visitar, não entrar na casa, com receio que o profissional seja um vetor de contaminação do vírus. Isso faz sentido, né? Faz sentido se você não tiver a capacidade e empoderamento de dizer, a transmissão ocorre aqui assim, desse jeito, com máscara, quantas pessoas falou, e a gente vê, tudo que é canto na mídia, as pessoas usando máscara de forma incorreta, usando máscara para cobrir o cavanhaque, né, deixando o nariz à vista, então, tocando toda hora nas máscaras. Então, isso é super importante, a gente está dialogando. Certo, eu passei na comunidade, aí tinha um grupo de mulheres conversando, aí eu parei e disse, está brincando com a situação, por que o governo não dá máscara? Então, assim, aí disse, o governo teria até a obrigação de dar máscara, que é para a saúde pública, mas a gente precisa se prevenir também, a gente precisa da nossa estratégia. Uma máscara artesanal, o importante é você se prevenir. Né? Então, são coisas que a gente precisa dialogar com a gestão municipal, estadual. Eu gostaria de estar com a ESP, né, para pensar uma forma de captar. Já existe o projeto dos agentes populares, que eu conheço, já tive a oportunidade de falar de outra reunião com o Paulete, e é didático, é algo que poderia estar sendo repassado para os agentes comunitários de saúde, tranquilizar um pouco essa categoria e as pessoas terem mais tranquilidade para poder ir para o território, né? Porque tem o risco de se contaminar e de ser um vetor de contaminação. Então, isso é super importante. Nós somos 300 mil espalhados pelo Brasil, afora, né? E eu acho que nesse contexto a gente precisa mostrar, a população já deve saber, mas a gente precisa afirmar a importância do SUS. Né? Antes de ontem, passou a reportagem que no Estados Unidos um senhor recebeu alta, e quando recebeu alta estava lá a conta dele de 5,5 milhões de débito. Então, assim, a gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem a importância de valores do SUS, né, e também de se cuidar, prevenir. Então, existem várias formas de prevenir, organizando costureiras para tentar mobilizar máscara e distribuir máscara para as pessoas. Muita gente não usa máscara por descaso, porque não acredita,
né? Toda essa que isso não existe o vírus e tal, mas tem muita gente que não usa porque não tem condições. Tem muita gente que não usa porque não tem condições. A saúde da família é importante, tá aí, e a gente precisa fortalecer também. Então, é uma engrenagem. O descaso do investimento em atenção primária, que cai no descaso na falta de capacitação dos agentes de saúde e os profissionais da atenção primária, né? E os cuidados, né? Falta de cimento e tudo. Então, para começar, era isso que eu gostaria de falar, e aberto para contribuir e responder algumas outras perguntas. Ok, Fernando, obrigada também. A gente está no YouTube agora, nesse momento, com 104 pessoas visualizando a gente, acompanhando o debate. Tem aqui, né? A gente vê alguns dos comentários, a maioria das pessoas destacando a relevância do debate, né? E trazendo algumas experiências também de seus municípios, alguns ACS, trazendo do estado todo, né? A gente pede para que vocês coloquem perguntas também no chat, então insiram. A gente que está aqui na salinha vai recebendo, mas que vocês aí pelo YouTube insiram questionamentos para a gente estar fazendo para os convidados. Eu vou tentar colocar alguns já também, na verdade, não só comentar perguntas, mas também alguns comentários a partir da fala de vocês, para a gente ir dando continuidade ao debate, né? Acho que Paulette começa destacando que quando a gente coloca, né, a atuação dos ACS, mas que não faz sentido pensar essa atuação fora de uma reflexão sobre a atenção primária. Então, é toda a atenção básica, né, que a gente tem que estar debatendo nesse momento também, que eu acho que, de forma geral, essa aposta, né, no nível hospitalar, no nível de maior tecnologia, foi feita e necessita, nesse momento, de um fortalecimento da atenção primária. Acho que Fernando também coloca um pouco essa própria relação com a comunidade, né, que em alguns momentos vê o receio também de exposição e de contato com esse profissional, né? Então, acho que é outra estratégia também que a gente pode estar, é um desafio também. Além da necessidade de formação, né, desses trabalhadores para estarem atuando nesse contexto também, que eu acho que é uma provocação importante. O que eu ia colocar que acho que Paulette e Fernando trouxeram algumas possibilidades também, mas nesses momentos destacar um pouco esse momento da pandemia, né, que é um momento de reabertura, na verdade, né, a gente teve esse momento maior de distanciamento social e agora, primeiramente, aqui na região metropolitana, e, né, o Agreste deu uma segurada, mas já para o interior também há essa retomada das atividades. E a gente sabe que um processo comunitário, né, de vigilância, de acompanhamento dos casos, e tudo isso para a gente dar continuidade a esse processo de retomada é fundamental, né? Então, um pouco provocar também vocês, Paulette e Fernando, para pensar em que possibilidades, como é que além disso que vocês trouxeram, é importante a gente estar fazendo nesse momento que a gente está na pandemia do Estado, né? O Paulette trouxe algumas possibilidades de vigilância, mas também de educação, de mobilização comunitária, como é que a gente vai atuando nesses processos. Vou passar para vocês avançarem. Paulette, o teu áudio, Paulette. Oi, estou agora. Pegando o mote de Dara,
do processo de reabertura, né, de volta ao trabalho, na verdade, eu entendo que, eu entendi assim, que o governo do estado estava propondo o escalonamento do horário de trabalho, né? A gente hoje viu uma reportagem sobre a lotação dos ônibus e a forma, assim, a dificuldade dos trabalhadores dos ônibus, né? Assim, a morte de cobradores que se contaminaram no serviço é uma situação extremamente grave, né, de responsabilidade, inclusive, né, do dono da empresa, do governo. Então, assim, eu acho que a primeira questão que tinha que estar sendo colocada é o escalonamento dos horários de trabalho. Esse processo de viagem nos transportes coletivos, ele não tem, assim, nada que fosse pior em termos de momento da pandemia do que essa situação, né? É uma situação que nem com máscara, né, a gente vai ter uma aceitabilidade dessa situação, né? As últimas orientações do Centro de Doenças dos Estados Unidos, ele coloca que a transmissão a uma distância, né, de 1,80 m, falando com máscara, pode ter transmissão a partir de 45 minutos. Então, quer dizer, a transmissão dentro de um ônibus é total, né? Você passa muitas vezes mais de 45 minutos grudado nas outras pessoas. Uma outra questão que eu acho que ainda não está bem equacionada, né, é o processo de educação em saúde, principalmente na construção civil, né? A construção civil foi uma das primeiras a abrir, né, com alguns cuidados, e que a gente observa que não estão sendo cumpridos, né? Uma coisa é você não usar um macacão ou não usar um capacete na construção civil. Outra coisa é você, nesse momento, não usar máscara, né? Hoje eu vi uma obra dentro de um hospital, eu conversei com o trabalhador para ele colocar a máscara, mas ele continuou com a máscara no queixo. Então, esse processo educativo e essa proposta dos agentes educadores, pode ter qualquer nome, o governo do estado pode inventar outro nome, mas é necessário em todos os lugares, é nas esquinas, é nas construções, é nos shoppings, né? Eu não tinha entendido essa coisa dos shoppings abrir, né? Mas, assim, é uma quantidade enorme de trabalhadores, é uma fábrica inteira dentro de um shopping. E isso exige que as pessoas tenham uma educação para poder fazer e continuar fazendo. Eu sempre dou um exemplo, né, muito simples, de como você ensina uma criança a escovar os dentes. E a lavar as mãos é a mesma coisa. Você passa anos dizendo para o seu filho como escovar os dentes e dizendo para ele que ele tem que lavar as mãos antes da refeição. E que não é para lavar só com água, e que é para passar sabão, e que é passar sabão direito. Então, esse é o processo da educação em saúde. É um processo contínuo, é um processo diuturno. Você fala de manhã e tem que falar de novo de noite. Então, uma coisa que a gente propôs para as comunidades e para os agentes comunitários foi que houvessem grupos mesmo de mídias sociais nas comunidades, nas ruas, e que fosse alimentado, vamos reforçar para todo mundo fazer isso, fazer aquilo outro, lavar as mãos, né? Está chegando a feira, vamos fazer água sanitária, vamos passar nas coisas que está chegando da feira. Então, tem um nível de, vamos dizer assim, animação do processo de educação em saúde, uma contínua, dizer, vamos, mais uma vez, vamos lá, vamos lavar as mãos, porque não é assim que se incorpora um novo hábito, né? A gente
pode achar fácil incorporar um novo hábito, mas você imagine, né, uma casa cheia de gente, sem água, né, com pouco espaço, você fazer tudo isso que a gente está dizendo que é para fazer. Acho que é isso, Dara, para começar. Certo, Paula. Eu vou acender aqui a luz, ver se melhor. Tá certo. Fernando, quer comentar? Fernando, liga teu microfone. Agora. É o que você, Paulette, falou, né? Essa volta ao novo normal. Né? Nada vai ser como antes da pandemia. Tudo é novo. Então, assim, a gente precisa dialogar com as pessoas, que é uma situação nova, vai ser... daqui para frente, o vírus a gente não vai acabar nem tão cedo. A gente precisa aprender a conviver para tentar evitar a contaminação. Né? Cada ser humano, cada organismo reage de um jeito, de uma forma ao vírus. Tem pessoas que e ficam assintomáticos em casa, né? E não tem reação nenhuma, não tem sintoma nenhum. Mas tem pessoas que precisam de um respirador, né? E precisam de um UTI. Então, assim, infelizmente, parece que as pessoas só se tocam quando tem alguém dentro de casa que precisou de ser hospitalizado. Porque se teve algum sintoma e ficou em casa e se cuidou, não tem repercussão. Né? Então, é isso. A falta de teste também em massa também prejudica bastante, né? Porque já teve casos de pessoas, de usuários que deu positivo e contactante não fazer, só porque não estava com sintomas, não fazer o teste. Então, como que a gente vai ter uma ideia do que realmente está sendo no país? Né? Então, é super importante, né? Esse distanciamento é um absurdo. Essa volta do comércio, né? Da economia, é absurda. Como o Paulo falou, os ônibus lotados, então vai ser transmissão em massa. Daqui a 15, 20 dias o pico vai voltar e vai ser bronca. Se o auxílio emergencial virou funeral, a volta ao trabalho vai ser um genocídio, porque ainda mais agora, inverno, os ônibus tudo fechado, o metrô fechado, então vai ser comunicação, transmissão em massa. E quer dizer que a economia está acima de tudo e a saúde das pessoas. E o direito à saúde das pessoas. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E, infelizmente, quem vai morrer são os pobres, os negros, os favelados, que moram na periferia, que trabalha, se sustenta do trabalho e não pode sair de trabalhar. Né? O patrão do fim da elite vai estar lá no ordem, trabalhando motoramente, né, via internet, e está correndo risco. Tem um cara que trouxe um relato de que a patroa dele faz uma compra de 30 mil reais, inclusive a empregada e a família da empregada, o marido e o filho da empregada, para ficar dentro do apartamento dele, para não ter o risco de se contaminar. Essa pessoa pode fazer. Mas e as pessoas que trabalham, se sustentam com um salário, 2 salários, né? Vão ter que socorro. Isso é o que está acontecendo no país. Né? Pode se prolongar a mais 15 dias, quem sabe, ou até antes, ter fechado até antes, em março, quando tudo isso. Mas a economia, a ânsia do capital está acima de tudo, então as vilhas que se rodam, né? Isso não existe e infelizmente é uma realidade. Pronto, Dara, passa a bola. Tá certo. Olha, gente, eu vou falar um pouquinho dos comentários que estão chegando. Eita, Célia, quer falar?
Não, então, antes dos comentários, eu acho que, assim, acho que é bem importante essa questão mesmo de como a gente provocar e pensar um pouquinho do papel, acho que um pouco do que já foi trazido aí por Paulo e Fernando, mas a gente provocar um pouco do papel da atenção primária, como também, assim, para nós mesmos, esse papel no sentido mesmo educativo, porque a atenção primária, ela tem esse papel intersetorial, né, e aí, com essa reabertura mesmo, assim, a gente tem um contexto no Estado como um todo, e aí, assim, a gente não sabe se, por exemplo, daqui para agosto, como é que é o próprio contexto da educação, né, a volta, como é que vai ser a questão das aulas de educação, então, como é que a gente pensa estratégia, que experiência, que provocações a gente faz aqui, para, de fato, a gente traçar estratégias, né, que eu acho que o agente comunitário de saúde tem um papel fundamental. E aí, nessas questões mesmo que Paulette trouxe, questão mesmo básica de como chegar junto à população, não, assim, claro que são trabalhadores, tem risco também, mas que estratégia a gente pode pensar de apoiar toda essa população para, inclusive, esse retorno que pode ser de imediato, né? Quem é que não tem preocupação daqui a pouco, de fato, um retorno às aulas, né? Mas como a gente trabalhar algumas medidas e como também a gente ter. E aí, eu acho que, como o agente comunitário de saúde, ele lida diariamente, tem conhecimento de toda a questão mesmo de como a população, como as comunidades vivem, né? E como é que a gente pode, por meio de um processo educativo, e outras estratégias de vigilância, de mobilização a gente faz, para que também essa população, o autocuidado também, né, que cada um tem, mas que ofertas a gente pode chegar para essa população por meio da atenção primária em saúde, como a gente mobilizar. Então, acho que é um pouco disso também, para a gente pensar, que acho que assim, a questão do nosso debate aqui hoje, pensar essas estratégias até para a gente fazer intervenções, chegar junto, né? Como é que a gente chega junto, assim, por meio de formação? O Fernando trouxe aí a questão da necessidade de formação, mas como é que também a gente pensa algumas estratégias? O que é que tem sido feito, né? O que é que tem sido feito nos territórios, esse território vivo, né? Essa população, que, como Paulette colocou, tem um contexto da pandemia, mas tem uma população que tem um adoecimento, tem toda a população também que já tem outras doenças, como é que a gente está cuidando também disso, para, inclusive, proteger mais ainda desse contexto da pandemia. Então, trazer um pouco disso, porque realmente é preocupante essa questão da flexibilização, e a gente sabe dessas pressões que existem mesmo do contexto econômico, mas a gente está aqui para pensar a questão de saúde, de cuidado, né, de como essa atenção primária em saúde, que é tão importante para a gente, como é que a gente de fato faz uma atuação dela, e aí o papel desses trabalhadores, que são super relevantes, que são os agentes comunitários de saúde. Isso, Célia, eu vou pegar o gancho, assim, as perguntas que estão chegando muito no sentido de estratégias. Assim, acho que está todo mundo muito na expectativa, não só desse momento, mas, né, de forma geral, de como fazer. Então, tem estratégias, né? Tem pessoas perguntando como é que eu faço essa comunicação, né, com a população, como é que faz esses processos no território, ou por rede social, enfim, quais são as possibilidades de estratégias de comunicação. Outra coisa que colocou foi essa relação com a equipe de saúde da família e o NASF, como é que se organiza para estar atuando, né, nos territórios. A outra questão foi o que fazer com os casos leves que estão no território. Acho que a Paulette começou um pouquinho essas orientações, né, do isolamento, tudo isso. Então, tem esse questionamento também. Deixa eu ver mais aqui. Da equipe, de novo. Tem a questão, né, de quais são os EPIs recomendados. Eita, Paulette caiu? Não. Aqui. Tem uma questão de quais são os EPIs recomendados para o ACS, né? O que é que deve ser garantido para essa proteção. Deixa eu ver mais. Isso, os medos, né, de como se proteger.
Isso. Acho que é isso, de forma geral. E a questão da vigilância mesmo. Essa questão do ACS fazer essa vigilância e como é que faz isso integrado com a equipe de saúde da família também. Acho que é isso, acho que é uma questão, muita gente querendo ouvir um pouco das experiências, das estratégias. Acho que Paulette também pode trazer um pouco mais da experiência com os educadores populares, né? Que, como ela disse, também é uma forma do ACS estar fazendo esse processo de educação com a comunidade, né? Formando educadores populares, articulando educadores populares também no território. Se Fernando quiser começar, e aí Paulette volta e continua. Eu ligo a câmera e ela desliga imediatamente. Estão ouvindo? Tô ouvindo. Não sei. Ele diz: a mídia não pôde acessar o servidor. Você está no celular ou está no computador? Estou no computador. Reinicia, atualiza. Acho que é alguma coisa de internet. Fernando, quer ir comentando? Liga o microfone. Oi. Então, assim, é justamente essa questão da estratégia e capacitações que é super importante nesse momento, né? E em Recife a gente não teve nenhuma capacitação ainda. Inclusive, a gente está entrando em contato com o projeto Periferia Viva, né, dos não solidários, e os agentes populares de saúde, que, assim, uma capacitação muito didática que une a prática, a teoria e a prática. Então, assim, é super importante para qualquer profissional, qualquer usuário, qualquer pessoa, né? Em Recife, a gente não teve nenhuma capacitação. A gente está, na unidade que eu trabalho, a gente está apagando incêndio, essa é a palavra, sabe? Infelizmente, porque a gente está atuando com triagem, né? Com triagem na unidade de saúde, para receber a demanda da população, porque a gente não teve nenhuma capacitação, não tem EPI, os EPIs que dão são máscara e álcool 70, né? E em pouca quantidade. Então, a gente sabe que máscara cirúrgica dura 2 horas. Se a gente for para o território para passar o dia, vai ter que usar 5, né? E não vai ter. Chega a 5 por semana. Então, assim, é o que a gente usa dentro da unidade, recebendo a demanda, e a gente distribuiu o meu do WhatsApp para tirar orientações e dar orientações por WhatsApp. Ela está fazendo o máximo, que é visitando geantes e casos de TB, né, e conversando com os familiares dos acamados. Mas, na teoria, o que a gente está fazendo é isso. Infelizmente, não tem uma estratégia milagrosa. Acho que o ideal seria a capacitação mesmo, né? E eu super aprovo o projeto Agente Popular em Saúde. Certo, Fernando. Bem, minha gente, inicialmente, eu entendo que uma pandemia, eu entendo as reivindicações trabalhistas, faço greve, não tenho, assim, nenhum prurido de estar colocando as reivindicações. Acho que todos têm que ir para o território com seus EPIs. Agora, eu entendo que
o momento de pandemia não é um momento igual à nossa vida normal como servidor. E esse processo, ele precisa estar respaldando, estar passando para essas ações. Né? Então, por exemplo, a gente está fazendo a capacitação dos ACS no Mãos Solidárias, a gente está fazendo voluntariamente. A gente colocou essa demanda para a Secretaria de Assistência da Prefeitura e ainda estão estudando como é que vai ser e tal. Aí, então, o voluntariado, da forma como ele se colocou, eu achei muito impressionante. Pessoas que eu jamais esperava que fossem voluntárias, de que fossem ajudar, de que fossem comprar as coisas, eu vi se mobilizando e comprando. Então, eu acho que a gente precisa, cobrança, pode cobrar desse governo 10, 15, 20 anos para frente que a gente tiver de nosso vínculo como servidor ativo. Agora, nesse momento, a gente tem que tomar atitudes que são em defesa da vida, em defesa simplesmente do que é mais sagrado de tudo. Se você tiver condições, acho que ninguém que seja de grupo de risco deve ir para a rua. Mas se você tem condições, se você quer ir para a rua, vamos se formar. A gente está aí com um cursinho, é pequeno, 20 horas, é uma besteira, mas a gente está pegando as pessoas e colocando elas para orientar os outros. Então, a primeira coisa que a gente acha que é fundamental é saber o que é o vírus. Porque se você souber que o vírus entra aqui pelo lado do nariz, como ele é, que ele vai estar fazendo e entrando no seu nariz, na sua boca, você não vai usar a máscara aqui embaixo, nem vai usar a máscara solta, frouxa. E mesmo assim, se você usar, a gente vai lá e diz de novo que é para você usar diferente. Então, a gente passa por um processo de dizer, o vírus é algo que você não vê, mas não é que você não vê, é que ele anda pelas outras coisas, ele anda pelas pequenas bolinhas que saem da sua boca. Daí, a gente faz uma comparação do vírus com uma tinta, com o coloral, para poder você ver que as mãos estão sujas de vírus e você perceber como é que você vai lavar até tirar tudo da sua mão. É feito aquele negocinho que a gente bota no dente para depois escovar e tirar para evidenciar as cáries. É a mesma coisa, a gente inventou esse negócio, botar coloral na mão, né? E quando a gente sai de casa, a gente está dizendo, você tomou um banho de coloral quando sai de casa. Então, você tem coloral por tudo que é lugar. Então, você tem coloral no cabelo, quando voltar você tem que lavar. Você tem coloral no seu corpo, quando voltar tem que tomar banho. Você tem coloral na roupa, você não vai poder entrar em casa com ela. Então, você começa a fazer... essa foi a primeira, vamos dizer assim, forma imaginativa que eu peguei, mas assim, eu já estou inventando outras, para que as pessoas possam fazer, assim, uma compreensão, ter uma compreensão palpável, que ela possa ensinar para o seu filho, que ela possa ensinar para sua mãe idosa, que ela possa estar puxando a orelha do seu marido. Então, ela vai ter uma coisa sem machismo, pode ser um homem fazendo isso com a mulher, mas vai ter uma forma que não é necessariamente uma linguagem técnica, né, que é uma linguagem que aquela pessoa teria maiores condições de fazer. Esse processo, né, de comunicação tem que estar respaldado na mídia também. A gente não vai poder trabalhar isso e a mídia dizer outra coisa. Por exemplo, o álcool, né? A gente não vai ter álcool na comunidade. Então, a gente tudo bem, diz, o álcool limpa mais ou menos, mas o sabão e a água sanitária limpa mais. E nisso, a gente vai mostrar, tá faltando água, vamos fazer uma garrafa de 1 litro de água com água sanitária e vamos usar isso para limpar as coisas que chegam da rua o dia todo. Amanhã você faz uma outra garrafa.
Então, a gente vai buscando alternativas para essa pessoa, e a gente vai buscando com os agentes populares, porque são eles que vão chegar. Caiu? Tua imagem, Paulette, eu estou te ouvindo. Acho que foi só a câmera, mas está falando. Pode continuar. Então, acho que agora caiu. O que está acontecendo? Oi, gente, acho que a Paulette caiu. Deixa eu ver aqui para ela retomar. Acho que a gente pode... Oi, Dara. Oi, Fernando. Se você quiser... Oi. É só lembrar, né, a importância da rádio comunitária, né? A gente pode bolar junto à rádio comunitária spots com poemas, né? Com versos, com cordel, com tudo, saindo da rádio comunitária. Né? Inclusive até com música aqui teve uma ONG que criou uma música no som do brega, né, do som dos passinhos, que está na moda, é o que chama a atenção uma vinheta com o som dos passinhos, que é onde a juventude vai ouvir. Né? Lembrando também que tem a Rádio Paulo Freire, da Federal, também está sempre tocando spots e tirando dúvidas sobre verdades e mentiras, fake news sobre a Covid-19. São ferramentas que a gente precisa usar, rádio comunitária, associação de moradores, né? A gente sabe que o diálogo é super importante, a gente precisa sensibilizar as pessoas a participar dessa luta com a gente. Não é só os que vão vencer o Covid, a população precisa estar empenhada também. E a gente criar, ir no Centro de Matriz Africana, com o linguajar deles, com o público dele. Né? Então, tudo isso. Isso, Fernando. Paulette, fique à vontade, Paulette. O microfone. Liga o teu microfone. Então, algumas pessoas já estão perguntando, né, como ter acesso a essa capacitação. A gente está lançando agora, com a UFPE, às 7h30, a cartilha Mãos Solidárias, né, Periferia Viva, mas vai ser uma formação pela UFPE que a gente está querendo, né, ser massiva, assim como a escola também, né, vai estar lançando amanhã a cartilha, né, para a atuação dos agentes comunitários. E não tem segredo não, minha gente, essa formação. É a gente sentar numa roda, discutir, ver quais são as dúvidas, procurar uma forma de tirar as dúvidas, de resolver, entendeu? E seguir, né? A proposta da gente é formar 10.000 agentes populares de saúde, para que a gente esteja aí em todas as ruas, que eles fiquem só com a rua, né? Eles não vão fazer o papel do agente comunitário, né? Eles vão estar fazendo um papel, né, mais de seus vizinhos mesmo, mas eles, assim, podem estar ajudando com essas coisas que o Fernando colocou também, com a rádio comunitária, né? A gente está montando e fazendo uma campanha de doação de bicicletas para fazer esse anúncio dentro da comunidade. Então, a gente está chamando de bike da saúde. Então, esse jovem, esse agente popular, pode estar lá na bike da saúde, enquanto Fernando vai estar, né, indo nas casas, perguntando se está tudo bem. Então, é um pouco um processo de mobilização coletiva, comunitária,
né, que as pessoas se imbuam do espírito, né, que de quem tem realmente que se mobilizar, que não acabou, primeiro, né, porque todo mundo acha que acabou porque voltou a trabalhar, e segundo, que precisa se mobilizar para que o seu familiar não adoeça, a pessoa que está do seu lado não adoeça também. Eu vou botar aqui no chat o endereço, né, da campanha que a gente já está colocando do Mãos Solidárias. Isso, Paulette. Fernando, eu acho que... falou, né? Então, assim... Pode falar, né? Fernando, pode falar, Fernando, pode falar. Não, é só pegando um gancho do que o Paulette falou, é um cuidado coletivo, né? Trazendo a fala de Rai Lima, do outro é cuidar de mim é cuidar do outro. Então, assim, a gente precisa se cuidar mutuamente, né? Ninguém está dentro de uma bolha protegido. Então, a gente precisa do outro. Então, nada melhor do que a gente ser um agente popular, se capacitar e estar levando essa informação, tá? Isso, e eu falando, assim, né, o que provoca a partir de vocês e das falas, eu também fico muito com a sensação que a forma como a gente não tinha vivido uma pandemia, né, eu acho que ninguém de nós e de todos, a última, né, uma pandemia no Brasil, nesse porte, um vírus, então acho que em alguma medida a gente desacreditou da prevenção, né? Pareceu que era algo que não tinha o que fazer. A gente ia adoecer, e adoecer significava internação e, né, em alguns casos, a morte, e era algo inevitável. E, na verdade, a gente tem visto, né, como o Paulette disse, experiências de outros países que mostram que, sim, a prevenção é possível nesse contexto da pandemia. Né, e ela vai se dar principalmente por ações comunitárias, né, que vai possibilitar que a gente controle de alguma forma a doença. E também acho que a gente, nesse processo de retomada e todo isso que vem depois, né, vai exigir também estratégias de fortalecimento comunitário além da doença também, que eu acho que a gente retoma para o que a gente vem sempre discutindo na saúde, na promoção e na atuação do agente comunitário de saúde. E aí eu acho que esse debate é muito para a gente acreditar que tem muita coisa a ser feita, né? Acho que a gente... e vai ter muita coisa a ser feita em diferentes contextos, em diferentes possibilidades, com diferentes estratégias. Mas que a gente... se veja nesse processo. Eu acho que é o que o Paulette colocou muito bem no começo, assim, a gente não enxergou o lugar da atenção primária nesse cuidado ao vírus e à pandemia. Eu acho que nesse momento, né, a gente já tem quase março, abril, maio, né, 3 meses, acho que a gente já consegue enxergar, e se não consegue, eu acho que esse espaço é para a gente ir construindo, né, esse lugar da atenção primária e do agente comunitário de saúde na pandemia também. Acho que Célia quer falar também. Então, e aí eu acho que queria colocar, a gente já tem muito material já divulgado, né, assim, eu acho que tem a área técnica da secretaria tem feito material, esse curso que Paulette colocou, acho que nesse momento é o momento da gente mesmo juntar esforços, né, e aí pensar em estratégias de conjunto, né, a gente fortalecer esse papel da atenção primária, e aí lançar ações. Mas eu queria colocar que, assim, já tem muitas materiais já divulgados, inclusive nas redes sociais da escola, né, no aba da escola, notas técnicas, protocolos, esse curso. E o nosso momento, agora, nesse momento, é a gente, juntos, pensarmos mais ações estratégicas de apoio, de como a gente apoiar essa atuação dos ACS mesmo, né? E aí eu acho que Paulette
já colocou aí, nossa parceira e as instituições parceiras, a Fiocruz, a UPE, né, e a escola. Então, a gente fortalecer essa rede para, de fato, junto com todos os trabalhadores, mas a gente pensar algumas ações estratégicas mais específicas que possa fortalecer e apoiar essa atenção primária. Eu acho que tem não sei se Dara vai falar da cartilha, né? Então, acho que tem, mas aí esse material que a gente vai divulgar, que Dara vai divulgar, eu acho que ele é super importante, mas a gente quer chegar mais junto. A gente tem as residências no interior do estado, né? E eu acho que o papel dos residentes é super importante, inclusive toda a discussão nossa aqui da inserção dos residentes neste momento, que entraram junto aos municípios, toda a discussão com a equipe da residência foi de como, a partir da residência, a gente fortaleceu o papel da atenção primária. A gente tem discutido muito isso com a área técnica da secretaria, né? Eu acho que a intenção de todos nesse momento é a gente realmente juntar esforços e pensar essas estratégias de como a gente pensar coisas novas para chegar junto mesmo, né? E a gente tem feito muitas ações, e aí nesse momento foi muito mais voltada mesmo para o contexto mesmo, assim, de modo geral, mas que também subsidia, tem cursos já prontos hoje pela escola, que todos os trabalhadores, inclusive os ACS, podem acessar, né, que eu acho que já é uma forma importante, e pensar outras estratégias da gente apoiar essa atuação, esse trabalho desses profissionais, tá? E aí podem contar com os residentes, né? Eu acho que a UPE tem residente no interior, a escola tem residência hoje do Agreste ao Sertão, e a intenção é essa, é a gente pensar e apoiar as gestões, apoiar os trabalhadores, apoiar esse território. É um pouco disso. E aí, mais do que nunca, Paulette, fortalecendo nossa parceria, né, enquanto instituições públicas, seu papel como uma trabalhadora, como uma pesquisadora que tem toda uma história nessa luta, e a gente quer, de fato, assim, contar mais ainda com seu apoio, que vem nos dando muito apoio, né, com isso, e é isso, é escutar e chegar junto. Então, era um pouco disso. Isso. O pessoal aqui está perguntando que materiais tem, né? Então, o Ministério tem protocolo, hoje lançou outras orientações para os ACS e para os ACEs também, né? Então, acho que são materiais que a gente tem divulgado pela ESP também. Então, seguir o Instagram da ESP, acha tudo, mas também tem o site da ESP, que lá a gente está divulgando. Então, na última semana, como preparação para esse debate, a gente divulgou vários materiais sobre a atuação da atenção primária e dos ACS. Então, se quiser dar uma olhada no Instagram, as últimas publicações têm essa temática. O Telesaúde também tem feito transmissões e debates sobre a atenção primária também. Então, é um canal do Estado também que vocês podem consultar. Deixa eu ver. Muita gente falando desse potencial também e falando um pouco também dessa invisibilidade na mídia do ACS, que acaba, eu acho que contribui, né, para esse imaginário do profissional talvez também não se enxergar nesse enfrentamento à pandemia. Acho que vocês podem comentar também. Uma pergunta, né, que eu acho que Paulette e Fernando podem trazer alguma estratégia ou já experiência, né? O ceticismo da população, né? A população, uma parte da população que não acredita na gravidade, nas implicações que a doença pode gerar. E aí, como abordar isso, né? Porque não é nem só o caso da máscara, né, que não é usada de maneira correta, mas essas pessoas que, enfim, acham que não deve se ter esses cuidados preventivos, né?
A gente vai botar o link do curso que Paulette disse, né, dos agentes populares. E Paulette coloca também responde. na escola do site, do Telesaúde, Dara, porque eu acho que tem muito material, já tem muita coisa produzida, e eu acho que vale a pena. Nesse momento são coisas curtas, né, e que eu acho que é importante todos acessarem, já ver o que tem produzido, valorizar o que já foi produzido pela área técnica da secretaria, né, tem muitas web palestras já prontas, e a gente pensar outras ações, mas também fazer uso nesse momento, assim, bom uso do que já tem produzido, né. Isso, acabamos de botar, Celinha, tá no bate-papo e a gente depois pode deixar também registrado. Paulette, responde isso, pode falar, assim, acho que a gente pode abrir para essas considerações finais, né, a gente está caminhando para o horário, vocês também fazerem alguns comentários sobre esses que chegaram, enfim, acho que a ideia é ir fechando e a gente quer fechar apresentando um pouquinho a cartilha, o caderno também, que a gente construiu em parceria. Então, Paulette e Fernando. Minha gente, eu vou dizer um negócio meio chato, mas assim, eu estou precisando dizer. Esse negócio de que ninguém valoriza você não está valendo mais não, principalmente nessa pandemia. E eu vou dizer, olha, médico sanitarista é a coisa mais desvalorizada do mundo. Ele não é mais médico, nem é sanitarista. E o sanitarista em si já é desvalorizado. Pense quem falou em sanitarista nessa pandemia. É incrível uma pandemia ser praticamente dirigida por pessoas que não são sanitaristas e não entendem de saúde coletiva. Mas é o que está acontecendo. Então, mais desvalorizado do que eu, não tem. Se você for para professor, pense num negócio desvalorizado como é professor. Pesquisador também, agora deu uma melhoradinha. E se eu e Célia fomos de recursos humanos, pense num negócio que só leva pedra, é gestor de recursos humanos. Então, minha gente, botem a mão na cabeça, vocês estão defendendo a vida, não é o gestor, não. Você pode meter o pau no gestor, pode fazer greve. Eu disse a Fernando, o Canadá fez greve com todo mundo a 1,5 metro de distância. Façam greve. Agora, atendam o que é possível atender da população. Ninguém quer que você entre na casa, não. Quer que você fique na rua fazendo uma atividade que seja coletiva, cognitiva, que as pessoas se toquem, no ponto do ônibus, na fila. A gente foi para um bairro que estava fazendo a formação dos agentes populares. Os agentes populares são voluntários. A gente só está trabalhando na perspectiva do voluntariado. O professor é voluntário, o educador é voluntário, o cara que está carregando as coisas, o motorista, a pessoa também é voluntário, e o agente popular é voluntário. Ele pode ajudar o agente comunitário, se tiver agente comunitário naquela área, porque tem muita área que a gente está indo que não tem, está faltando agente, saiu por diversos motivos, nunca teve cobertura. Então, a gente precisa pensar em coisas que são duas coisas diferentes. Se o ACS, se a atenção primária não mostrar que consegue resolver, que consegue manter sem a tal da segunda onda essa pandemia, a atenção primária vai estar dando mais um passo para ela mesma afundar. Então, acho que precisa pensar muito, precisa pensar que o seu papel, você quis ser profissional de saúde, não foi ninguém que lhe colocou. Agora, uma coisa também é muito certa, ninguém pode ir obrigado. Se você não quer ir, não tem problema. Outra pessoa vai querer ir, é possível que sim. Mas se você não tem EPI, não vá. Ninguém está querendo que você vá sem EPI, não. Pelo contrário, a gente está construindo, fazendo EPI, inventando EPI, estamos inventando agora um tecido especial para poder só ele resolver todo tipo de máscara, e a gente vai buscar soluções. Agora, esse não é o problema, esse não é o momento para a gente aqui
está buscando problema. Agora, vamos fazer greve, eu ajudo, vamos fazer mobilização, eu ajudo para cobrar EPI de uma forma coletiva, todo mundo junto, vamos lá, se não tiver EPI, a gente quer. Vamos dizer qual é o tipo de EPI que está faltando também. Porque a gente precisa pensar como é que eu vou para a rua, né, com uma roupa, com 5 coisas me cobrindo, se isso vai ter efetividade para a população. Quando eu estou dizendo que ficar 1,80 m de distância é suficiente para eu não me contaminar. Então, a gente precisa desses diálogos que sejam mais colocados. Não concordo não, então vamos. Mas a gente precisa efetivamente sair, essa é a minha opinião. Desculpe se eu me coloquei assim, mas assim, é o que eu penso mesmo. Agradeço muito a escola. Célia, eu estou aqui para o que você precisar. Obrigada. Vice Fernando. Então, essa é Paulete, a Rainha Jesus. Então, pessoal, Paulete falou o que a gente pensa, né? Assim, não adianta ficar chorando que não tem EPI. O projeto, a gente lá está inventando máscara regional, está inventando jeco. Então, assim, só depende da gente. Uma coisa importante, para que fique claro, é que a formação dos agentes populares em saúde em espaço arejado, espaço aberto, respeitando toda a distância para não contaminar. Tá? Então, isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. É virtual, vai ser na prática. Vai ter aula teórica e aula prática. Então, isso é super rico. Então, a gente precisa aproveitar isso. Né? Precisa aproveitar isso. Porque daí a gente vai ter tranquilidade para o auditório. Né? Ninguém vai para o auditório para se expor. Depois de todo um contexto, a aula teórica, para depois inventar a aula prática. Né? E assim, eu quero convocar todo ser humano, todo agente comunitário de saúde, os 300 mil agentes comunitários de saúde. A Prete disse que queria formar 10 mil agentes populares. Eu queria formar 300 mil, eu queria formar 600 mil, 300 mil. Os 300 mil agentes comunitários de saúde no Brasil, mais 300 voluntários. Né? E quem sabe depois a gente vai correr atrás de formalizar esses voluntários. Né? Eu sou acesso Recife, teve a felicidade de ser o estudante comunitário de saúde a ser efetivado no Brasil. E também ter o curso técnico da Escola de Saúde do Pernambuco, onde Recife capacitou com curso técnico 1.500 comunitários de saúde. Tudo depende da luta, da organização e daquela fase. Cuidar de mim. Então, assim, a pandemia existe, o vírus existe, mas se a gente tem um compromisso com a saúde e com a saúde da comunidade, da nossa família, a gente participa. É só ter um pouco de para a gente participar, ter essa capacitação dos agentes populares. E eu gostaria de deixar a mensagem, encerrar, com a frase que a gente colocou na camisa da delegação de Pernambuco na 10ª Conferência de Saúde. Né? Está aqui, deixa eu ver se dá para aparecer. Saúde é meu direito, participar é meu dever. Vamos sim participar e lutar junto contra a Covid-19 e por mais saúde para a gente. Obrigado. Obrigada, Paulete. Obrigada, Fernando. Acho que a gente queria fechar, né, esse momento, Célia, apresentando um pouco, a gente está chamando cartilha, caderno, acho que essa discussão, né? Mas é um material
né, que a gente construiu a escola em parceria com o Paulette pela Fiocruz e com a UFRB, com as professoras Lívia e Ana, para não só orientar, eu acho que o tom não é esse, mas de apresentar possibilidades de atuação dos ACS, que nesse cenário, né, que dimensões desse trabalho podem ser acionados para enfrentamento dessa pandemia. Então, a gente vai estar lançando amanhã, né, junto com a Superintendência de Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde, e vai estar divulgando nas redes, vai estar disponível no site da ESP, e a proposta é que ele não fique como um documento, né, assim, a ideia é fazer ele circular, de fato, e tentar capilarizar ele ao máximo. Então, acho que esse debate também serviu para a gente ouvir um pouco os ACS, né, enquanto escola, e tá pensando um pouco de como fazer essa discussão mais junto, e também tá apoiando, né, Célia? Acho que... Isso, Dara. Eu queria agradecer a Paulette, né, e a Fernando. Eu acho que esse trabalho, assim, esse documento, né, Dara? Vamos chamar de documento por enquanto, cartilhas, material, acho que é um material de formação, material educativo, material, mas ele não é para ficar, de fato, um documento formal que vai em cima de uma mesa, ele tem que ser traduzido em prática. Então, o objetivo é esse, é um pouco esse debate hoje, um pouco dessa escuta do que cada um, do lugar que está, como é que a gente pode se mobilizar para tudo que está dentro desse material, que foi feito com muito carinho. A área técnica da secretaria também participou, né, e eu acho que é importante, e aí é chamar esse momento mesmo de chamamento de todos, né, e aí da gente estar junto e traduzindo tudo que tem aí, cada ação que tem dentro dessa cartilha em prática no território, né, eu acho que esse a nossa, né, intenção sempre, e nossa ação e nossa luta aqui. Mas aí, fechando minha fala, para dar a terminar um pouco de falar, né, mais uma vez agradecer a todos, né, que participaram desse momento aqui com a gente, né, todos os profissionais de saúde, os trabalhadores de saúde, né, e com certeza deve ter um quantitativo grande, a gente não visualiza aqui, né, mas agradecer também a Paulette, mais uma vez, pela disponibilidade, pela parceria, né, sempre, pelas duas instituições também que ela representa, que são instituições públicas, que a gente, né, conta, sim, como sempre para estar junto com a ESP, fazendo essas ações que, de fato, é o nosso papel. Como o Paulette diz, é defender a vida, é lutar, e estamos aqui, mais uma vez, para defender a vida, trabalhar, que é a nossa missão. Se nós estamos até agora, nesse momento aqui, e aí cada um é porque a gente tem esse compromisso, defende essa causa maior. Agradecer a Fernando, né, e aí vamos junto, Fernando, temos muito trabalho pela frente, né, junto com todos os profissionais. Obrigada, gente. Dara, pode encerrar aí, tá? Tá certo. Acho que é isso, gente. A gente teve mais de 100 pessoas acompanhando o debate ao vivo, comentários. Então, acho que vai ficar registrado no YouTube também, né? Então, a vantagem de fazer pelo YouTube também é essa. Agradecer a Paulette e a Fernando, muito obrigada. E que a gente vai estar continuando, né?